E o problema é esse, é que deixamos ser influenciados por aqueles que não são filhos, por aqueles que não pertencem à família de Deus, por aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo na terra. Eles vêm, mas não se envolvem. Eles estão no meio do povo, mas não é o povo de Deus. Então, nós que deveríamos influenciar, somos influenciados. E esse povo de Israel, que deveria influenciar, eles foram influenciados pelos estrangeiros, pelo vulgo. A Bíblia fala, queridos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Posso ir mais fundo? Tem gente que só fuma droga hoje, baseado, porque alguém te influenciou a fumar o baseado. Você não para de beber porque você anda perto de pessoas que te influenciou a beber. Tome cuidado com quem você anda, para que não te influencie para as coisas do mal. Você nunca vai conseguir alcançar aquilo que você quer alcançar em 2025. Você sabe que é ruim, você sabe que te prejudicou, você sabe que não te deixou romper. Vai continuar a aliança em 2025? Então me desculpa, meu irmão. Vai te corromper. Começa a andar perto de gente que reclama, tu vai passar a reclamar. Começa a andar perto de gente que só anda para baixo, tu vai andar mais abaixo do que ele. Começa a andar perto de gente que só fala de miséria e de derrota, tu vai ser um derrotado pior do que ele. Mas começa a andar com gente que pensa grande, começa a andar com gente que só tem palavra profética, começa a andar com gente dizendo, está dando errado, mas vai dar certo amanhã, vai dar certo depois de amanhã, porque eu estou andando com quem está para cima e não para baixo. Os estrangeiros, eles até estão na igreja, mas não são convertidos. Eles até estão no meio do povo, mas não faz parte do meio do povo. Eis, até nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas nunca foi crente. É até filho de crente, mas nunca se converteu. Está anos na igreja, mas nunca tomou a posição, nunca decidiu servir verdadeiramente a Deus, porque quem serve verdadeiramente a Deus não deixa se influenciar, mas influencia. E a aparência do mal começa nos desejos, e se você não tomar cuidado, e se você não fugir, os desejos te derrubam. Que em 2025 você possa fazer um filtro e ver o que vale a pena você tirar dias e noites de choro. Porque tem gente perdendo a noite chorando, mas não entendeu que tem que fazer um limpa, tem que ver o que realmente vale a pena você derramar lágrima. Pois tem gente que está chorando por algo que é só desejo. Olha o verso de número 5 de Números capítulo 11. Eles diziam assim, ó, ei, vamos lembrar do Egito. Deixa eu te falar uma coisa, o Egito, vou textualizar para hoje, que é o mundo. O Egito, que é o mundo hoje, precisa ser esquecido na sua vida. O Egito tem que sair da sua mente. Mas tem gente que ele abandona o cigarro, mas tem a bituca guardada num canto para ele de vez em quando dar uma fumadinha. Tem gente que abandonou a bebida, mas tem alguma coisa escondida na casa dele, uma cervejinha. Tem uns que não escondem a zero álcool para disfarçar. Tem gente que até fala, eu vou abandonar a maconha, mas tem sempre um saquinho lá, para de vez em quando. Dá uma cheirada. Ah, fulana, eu gosto de Beltrano porque ele me faz lembrar do Egito. Sai daí, meu irmão. Ah, eu gosto de Beltrana porque ela me faz lembrar uma namoradinha que eu tive no Egito. Você já viu pessoas que vivem assim? Ele vive lembrando do que viveu no Egito. O corpo dele está na igreja, mas a mente ainda está no Egito. O corpo dele está na presença de Deus, mas a cabeça está no Egito. Você precisa tirar da sua mente aquela mulher que não é sua. Você precisa tirar da sua mente aquele homem que não é seu. Você precisa tirar da sua mente aquilo que te remete ao Egito. O Egito não é referência para ninguém. Egito é lugar de escravidão. Egito é lugar de humilhação. Egito é lugar de sofrimento. Egito é lugar de desprezo. O Egito só te faz lembrar o tempo que Deus estava em silêncio na tua vida. 400 anos de Deus em silêncio. É isso que o Egito nos faz lembrar. Quando não tínhamos acesso ao Pai. Quando Ele não falava conosco. Mas tem gente que gosta de lembrar daquilo que tinha no mundo. Ah, quando eu vivia no mundo. Ah, quando eu andava no mundo. Ah, quando eu era mais fácil.
Tem gente, irmão, que para até de ir para a balada, mas dentro de casa dança um forró escondido. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Saiu do mundo, mas o mundo não sai dele. Para viver uma nova vida em 2025, você precisa parar de lembrar do Egito. Diga para quem está perto de você, quer viver algo novo em 2025? Para de lembrar do Egito. Para de dar volta no Egito. Para de recordar o que você tinha no Egito. Aleluia. Você sabe, às vezes a pessoa não entende. Mas você sabe por que Deus está levando o povo pelo deserto? Eu vou trazer para o dia de hoje que eu acho que eu vou explicar melhor. Você sabe por que quando você vem para Jesus, levanta a mão, aceita Jesus e fala, vou caminhar com Ele, você começa a viver um deserto? Porque Deus estava entendendo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eu preciso fazê-los caminhar em dependência a mim. Eu preciso fazê-los caminhar pelo deserto, até que no deserto eles tirem o Egito de dentro deles. Comece a viver aquilo que eu tenho preparado para eles viverem. A luta que você está passando, o deserto que você está passando, Deus não está dizendo que vai te matar. Deus está dizendo, eu estou tirando o Egito de você. Eu estou tirando o Egito de dentro de você. Porque você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. A sua atitude continua mudando. As suas atitudes continuam do Egito. Você continua tendo práticas do mundo. Mas Jesus está dizendo, para viver uma nova vida, tem que abandonar o Egito. Porque as coisas que para trás ficam, para trás eu deixo. Você precisa abandonar, você começa a caminhada no deserto, porque Deus está dizendo, eu preciso tratar o interior, eu preciso tratar a mente, eu preciso dessa caminhada no deserto, para mudar o caráter dele, o caráter dela, para restaurar a sua mente. Pastor, mas é luta, é prova, eu sei, mas Deus está dizendo, é necessário, porque essas coisas do mundo têm que sair de você. Você precisa entender que a sua dependência não pode ser nas drogas, não pode ser na bebida, não pode ser na prostituição. A sua dependência tem que ser exclusiva do Senhor. Buscamos referências daquilo que fazíamos errado para tentar apoiar aquilo que estamos fazendo de errado hoje. Eles começam a lembrar dos pepinos. Eles começam a lembrar dos melões. Eles começam a lembrar dos porros, que são alhos também. Eles começam a lembrar das cebolas e dos alhos. Irmão, eu trouxe pepino. Me diz que desejo é esse de comer pepino. Você já comeu pepino? Oi, irmão. Mano, trouxe uma cebola. Você já comeu cebola? Trouxe uns alhozinhos também. Você já comeu um alho? Que desejo foi esse, irmão, de comer pepino? Que desejo foi esse de comer melão? Comer cebola? Ah, gente, lá a gente tinha cebola, pelo amor de Deus. Lá no mundão a gente tinha pepino. Lá no mundão a gente tinha alho. Quando nós estamos com desejos desenfreados, até aquilo que não é saboroso se torna bom ao nosso paladar. Agora deixa eu falar uma coisa para você, se é para lembrar do Egito, se é para lembrar do peixe, lembre-se também das vezes que você ficava com dor de cabeça no outro dia, de ressaca por causa do porre. Se é para lembrar do Egito, lembra de quantas vezes você perdia a consciência por causa da droga. Lembra-se das vezes que alguém teve que segurar o seu cabelo, moça, porque você não estava aguentando e teve que vomitar até as tripas. É para lembrar do Egito? Então vamos lembrar do Egito, vamos lembrar só da cebola e do pepino. Vamos lembrar daquela pessoa lá no mundo, lá no Egito, que fez uma aliança contigo, mas te traiu, te enganou. Daquela pessoa que você trabalhou, mas não te pagou. Daquela pessoa que você falou, essa é para casar, e ela foi lá e te meteu a gaia.
Não é para lembrar do Egito? Então vamos lembrar do Egito. Vamos lembrar daquilo que verdadeiramente passamos e que tirou a nossa dignidade, que tirou a nossa liberdade, que nos fez escravos. Porque Paulo diz que aqueles que andam segundo o princípio do príncipe deste mundo não faz o que quer, mas faz o que ele manda. Já que é para falar do Egito, não podemos falar só do alho, não podemos falar só da cebola. Nós precisamos falar de tudo aquilo que vivemos, ou melhor, que tentamos sobreviver no Egito. Para ter alegria, tem muitos aqui que para ter alegria, tinha que se afogar no álcool. Tem gente aqui que para ter uma vibe, tem que dar uma pedra. Tem que pegar um baseado, que eu estou doido para dar uma viajada. Ver gnomo. Quer viajar? Come a palavra de Deus que você viaja. Você não vai ver gnomo não, mas você vai ver mar se abrindo. Você vai ver cego enxergando. Você vai ver escada com o anjo de Deus subindo e descendo. Ah, meu amigo, é uma loucura muito doida. Você está caminhando com um cara, de repente vem um carro e cavalos de fogo e passa. Meu pai! Eu imagino Eliseu, 2 horas, no manto. E 2 horas depois. Isso aqui é sensação maravilhosa, irmão. Irmão, se você viajasse na Bíblia igual eu viajo, não precisa de maconha, de cocaína, de crack. Já que é para lembrar do Egito, lembra quando você não tinha família, quando você não tinha nada. Lembra quando você não tinha uma casa para você se encostar, dormia na casa dos outros, encostado. Já que é para lembrar do Egito, então vamos lembrar. Mas não vem nessa noite falar de pepino comigo, não. Não vem nessa noite falar comigo de alho, não. Sabe por quê? Porque em Canaã, meu querido, está me esperando é uva. Eu estou esperando o Canaã. Ó, oh, delícia. Canaã é terra de uva. Canaã fala de terra que mana leite e mel, fala de prosperidade. Até hoje, os maiores laranjas são de Canaã. As maiores frutas são de Canaã. Em vez de você lembrar do lugar de fome, lembra que Canaã tem cachoeira. É lugar de fonte, é lugar que jorra a bênção sobre a tua vida. Para de buscar aquilo que não te influenciou a nada. Comece a pensar naquilo que você terá. Para de ser influenciado por quem tem conversa fiada, por quem saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Cuidado com os desejos que você tem. Porque os desejos tiram de nós o propósito. Os desejos tiram de nós a Canaã. Os desejos nos faz lembrar daquilo que nem era nosso, mas que a gente acha que tinha. E começamos a nos esquecer daquilo que ainda teremos. Uma terra que mana leite e mel. Uma unção de vida, de prosperidade, de alegria. Uma unção de conquista.